Existem alguns conceitos, algumas teorias que se a gente realmente colocar em prática na nossa vida, a gente pode alavancar, crescer e mudar com muito mais senso de direção e propósito e de maneira até bem mais rápida. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. A primeira coisa é, as pessoas e as coisas não mudam, nós é que mudamos. Se todas as vezes eu condicionar a minha mudança, a mudança de alguém, eu sempre vou estar esperando pelo momento certo e nunca vou conseguir atingir aquilo que de fato eu quero e que é importante para a minha vida. Existe um conceito muito importante que é o seguinte, o conceito de responsabilidade interior. Eu sou responsável pela vida que eu levo, eu sou responsável pelos resultados que eu tenho, pelo quanto eu estudo, pelo quanto eu tenho de atividade física durante a minha semana, pelo quanto eu tenho na minha carteira, pelo quanto eu vou ter na minha conta nos próximos meses, anos. Então, quando você pensa nisso, parece que é demais, né? Ah, meu Deus do céu, mas será mesmo? Será que não depende da economia, das pessoas, do meu marido, da minha esposa? E a resposta é não. Toda mudança de padrão, todo crescimento depende da gente. Somos nós que vamos acordar cedo, somos nós que vamos encarar desafios de aprender novas teorias, novas ferramentas. Então, você não pode condicionar a tua vida à mudança de alguém. Eu não posso esperar que o país mude, que as pessoas mudem só porque eu não consigo fazer aquilo só. Então, por mais doloroso que isso pareça, para de colocar a culpa no outro, para de esperar que o outro mude, para de esperar que alguma ferramenta mágica caia do céu. Levanta e anda. As pessoas e as coisas não mudam. Nós é que mudamos. É essa mudança interna que impulsiona a gente a de fato fazer alguma coisa muito importante pela nossa vida. Então existem 3 situações cerebrais, eu posso utilizar a minha mente para me ajudar nessa mudança, a partir do momento em que eu coloco essas 3 coisas em prática. Eu falei que são 7 dicas ao todo, mas sobre essa primeira tem 3 subtópicos aqui que são bem importantes. Esses subtópicos basicamente são assim, eu tenho que entender que as coisas podem mudar. É o primeiro ponto importante. Você precisa entender que as coisas têm de mudar na minha vida. E se eu colocar essa mudança condicionada ao meio externo, as coisas ficam difíceis. Eu tenho que entender que as coisas têm que mudar para mim. Então, de repente, se você não está mais aguentando o relacionamento que você tem, quem será que tem que mudar? Se você não está mais aguentando o emprego que você tem, quem que tem que mudar? Se você não aguenta mais, enfim, a tua condição física, eu te pergunto mais uma vez, quem tem que mudar? Eu preciso acreditar que as coisas podem mudar. Tem gente que tem aquela crença maluca de que diz assim, não, mas nada muda, eu nasci assim, o país sempre foi assim, há 500 anos que é do mesmo jeito, e isso impede o nosso padrão. A nossa mente precisa acreditar que as mudanças são possíveis. E eu posso fazer isso olhando para mim ou olhando para a vida de pessoas que conseguiram mudanças. Por isso, se você observar bem depoimentos de pessoas em cursos, em treinamentos, às vezes em igrejas, fazem com que a gente se espelhe naquele modelo e consiga realmente a mudança que a gente quer. E para isso a gente precisa não só acreditar que essa mudança é possível, mas nos cercarmos de exemplos positivos que provem que essa mudança de fato é possível. O segundo ponto, dentro desses 3 subtópicos que eu lhe falei aqui, é que assim, eu preciso de fato acreditar que eu sou o responsável por essa mudança. Tá, então como é que eu faço isso? Nós temos que fazer um planejamento e uma análise, ou seja, uma análise dos últimos meses da minha vida, dos últimos anos, que resultados que eu tive. Porque, veja bem, se até hoje nada mudou, possivelmente você fez tudo do mesmo jeito. Planejamento e dizer para você, prometer para você que você ia mudar. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse cenário aqui também. Será que você é uma pessoa de confiança? A maioria das pessoas responde assim, não, eu sou de confiança sim, podem confiar em mim. Mas eu te pergunto, será que você pode confiar em você? Ou seja, será que eu posso confiar em mim para ter a mudança que eu desejo ter? A maioria das pessoas, né, são extremamente positivas, realizam muito pelos outros, mas na hora de realizar por si, elas já não conseguem fazer isso com a mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma intensidade. Então pensa bem, você é confiável para você? E se não for, o que é que falta para que você consiga de fato passar a ser confiável para você, já que você é o único responsável pela mudança que você quer ter? E um terceiro tópico, dentro desses 3 do primeiro, tá? É o seguinte, eu tenho que acreditar que os recursos estão em mim.
Tá? Eu não tenho recurso, João Paulo. Será que eu tenho? Tem. Você tem capacidade de mudança, sim. Já falamos em vários vídeos que nós temos a neuroplasticidade, que nós aprendemos facilmente, que nós reorganizamos as nossas redes neurais. Então você precisa entender e acreditar que você tem recurso para mudança, sim. Que no começo tudo parece artificial. Para isso eu gosto sempre de usar um exemplo, né? Esse seguinte exemplo. Eu presto atenção em alguma coisa que na minha vida foi difícil eu conseguir fazer. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você pensa, lembra de alguma coisa que na tua vida foi importante, que você fez, que aparentava ser difícil, quase impossível, mas que você conseguiu fazer. E aí imagina, que recursos você usou naquela época para que isso desse certo. Tá? Foi a resiliência, foi a capacidade de você acordar mais cedo, dormir mais tarde, foi saber que você pode aprender muitas coisas em um pouco intervalo de tempo, um curto intervalo de tempo, foi ter a coragem de cortar comportamentos e relacionamentos que te faziam mal. Então, todos os recursos que você precisa para uma mudança, sim, estão dentro de você. Então vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico é: use uma alavanca forte o suficiente para tirar você do seu lugar. Como assim, João Paulo? Eu já comentei com algumas pessoas em cursos, em treinamentos, né, e alguns vídeos também, que eu tenho 3 filhos e que a mais velha nasceu quando eu tinha somente 20 anos. Ou seja, 20 anos de idade é aquela idade que você usa ali para brincar, para se divertir, para ter amigos, para sair. E a minha vida, no caso, não foi bem assim. Eu tive que buscar desde cedo, estudar, aprender, me jogar na faculdade, me jogar na sala de aula, que eu já dou aula há muitos e muitos anos, são mais de 20, 22 no mínimo, tá certo? Então eu fui buscar dessa maneira porque eu condicionei a minha vida, não só a melhoria que eu queria para mim, mas o que eu queria ofertar para minha filha. E quando nasceram os outros dois, isso não foi diferente. Os meus filhos, para mim, eles são alavancas que me impulsionam para conseguir aquilo que eu quero. Ou seja, se eu tenho que acordar cedo, eu sempre vinculo isso a eles, a algum tipo de benefício que eles vão ter pelo meu comportamento de me doar no meu trabalho. Mas a gente não pode esquecer uma coisa fundamental, porque basicamente todo pai, toda mãe pensa nos seus filhos, sim, e isso para eles é uma forte alavanca. Mas tem uma outra alavanca que é o seguinte: será que após os 50, 60 anos nós vamos ter o mesmo vigor de trabalhar? Isso é uma outra alavanca forte, entende? Será que quando chegar lá eu não vou querer ter uma vida mais tranquila, mais dinheiro folgado para mim, mais recursos financeiros? Isso é uma segunda alavanca que faz a gente pensar também em trabalhar mais de maneira inteligente, realizar as mudanças que tem que mudar na nossa vida. Então, esse é o segundo ponto fundamental. Precisamos arranjar alavancas que impulsionem, que direcionem a nossa capacidade de mudar. Condicionar isso. Se eu amo de fato alguma coisa ou alguém e eu preciso dar um resultado melhor para ela ou para mim mesmo, então é hora de você começar a pensar em mudança a partir dessa alavanca. O terceiro ponto é: interrompa o seu padrão limitador. Todo mundo, se você prestar bem atenção, a gente vai até um certo ponto e tem um ponto que a gente para. Por exemplo, tem gente que normalmente para de buscar melhorias, de buscar crescimento pessoal, profissional, quando ela tem que mudar muito, ficar muitas horas fora de casa, ou seja, quando ela começa a ouvir críticas, e tem gente que não gosta de ouvir crítica, não entende que aquela crítica do momento pode ser algo que você vai ouvir para mudar e de repente ser melhor. Então tem gente que, não, eu não quero passar desse ponto e tal. Entenda, filho, na sua mudança vai acontecer um momento em que você vai estar diante de uma situação que é muito difícil para você. Então nós precisamos justamente nesse momento distorcer esse padrão, ou seja, não seguir mais esse padrão de desistência, passar por cima desse padrão, vincular ao cérebro novas sensações, do tipo: eu estou ouvindo crítica e se as pessoas estão me criticando não é porque elas querem me derrubar, mas é porque talvez elas queiram me dar algum recurso a mais para uma mudança, estão me dando um feedback melhor, estão me ajudando a crescer nesse processo. Parar de olhar as pessoas somente como ameaças, somente como inimigas. Uma outra coisa muito importante é o seguinte: eu preciso colocar a dor de lado. Tem gente que fica apegado, vai crescendo na vida, vai andando na vida, sempre atrelado a algumas dores. É a dor de um relacionamento que se foi, é a dor, por exemplo, de um emprego que a pessoa perdeu e não consegue se recuperar, nunca mais conseguiu se equilibrar. É a dor de ter perdido alguém querido, alguém que morreu na família, de repente o pai e a mãe ficam pensando: já não vale mais a pena, eu perdi minha mãe, não tenho pelo que lutar, eu perdi o meu pai, não tenho mais pelo que lutar. Muito pelo contrário.
A gente precisa honrar o nome que eles nos deram, honrar esse investimento de educação que eles fizeram na gente. Eu preciso honrar as pessoas da minha família, honrar a Deus por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. Então, nós precisamos jogar essas dores fora, porque essas dores que a gente carrega só nos aprisionam, só evitam que a gente dê um próximo passo em direção ao crescimento. O cérebro humano, ele trabalha muito no seguinte padrão: ou ele foge da dor, ou ele busca algum tipo de prazer. Só que existe uma distorção muito forte aí. Tem gente que acha um certo prazer na dor. A pessoa está sentindo dor e começa a se vitimizar e dizer: ah, eu não sou merecedora, ah, o mundo é injusto, o mundo é cruel, e começa a receber um acalento de pessoas, né? Ah, não fica assim e tal. Essa pessoa começa a receber, tipo, benefícios pelo fato de estar se vitimizando. Então você precisa largar a mão desse padrão de vitimização que, em algum momento, nós temos. Note que, geralmente, dentro de algum tipo de reclamação de um fator exterior, pode estar escondido aí uma vitimização, por mais que você não queira reconhecer. Vamos agora para o próximo padrão. O quinto ponto é exatamente condicionar o novo padrão até que esse padrão esteja intrinsecamente ligado até você. Eu vou te dar um exemplo aqui muito simples. Digamos que você precise ir para a academia, precise fazer atividade física. Digamos que tem certas ações que você já não consegue mais fazer no seu cotidiano. Tem gente que já não consegue mais amarrar o próprio cadastro. Tem gente que já não consegue mais fazer certas posições no seu trabalho. Ah, eu estou limitado a esse movimento, eu não consigo fazer tal coisa. Tem gente até que deixa de pegar propostas de trabalho porque sabe que o corpo não vai aguentar e aceita o que está acontecendo. Então, a gente precisa ir para essa academia, para essa nova atividade física com um padrão condicionado de tal maneira que você não volte mais atrás e consiga repetir essa ação por um mínimo de tempo. A gente precisa de pelo menos 3 meses e meio para que uma nova ação na gente se torne um padrão, se torne um hábito, para que aquilo fique intrinsecamente ligado ao nosso padrão. Então, mesmo sem querer ir para a academia, é importante que a gente vá levantando gatilhos, levantando alavancas, como eu falei anteriormente, condicionando essa academia ao teu benefício no trabalho, ao teu benefício no casamento, ao teu benefício com os teus filhos, sabe, ligando coisas e não fazendo com que essa academia seja um fato isolado. Não fazendo com que a faculdade que você quer fazer, uma pós-graduação, um mestrado, seja um fato isolado. Nada na vida da gente é um fato isolado. Essa ação que você tem hoje pode trazer para você inúmeros benefícios. E esse ponto, ele precisa ser intrinsecamente colocado na tua mente. Um outro ponto muito importante, que é o sexto agora. Se programe para saber que haverão quedas, né? Eu ia até dizer assim, se programe para queda. Só que a gente não tem como saber exatamente quando vai ser a queda, onde vai ser a queda que eu vou ter. A única coisa, a única certeza que nós temos é que nós vamos ter queda sim. Ou queda no padrão financeiro, ou alguém que vai puxar o teu tapete, ou então alguém que não vai gostar do produto que você criou, que você lançou, enfim. Sempre vai haver uma espécie de queda e eu preciso estar pronta para ela. A única pessoa que tem que acreditar no primeiro momento na sua mudança é você. Eu não preciso estar dando para ninguém o direito de me julgar pela mudança que eu quero. Eu não preciso estar pedindo todo o tempo a avaliação de alguém sobre um trabalho que eu desenvolvi, sobre um produto que você desenvolveu, sabe, alguma coisa que você está querendo criar para o mundo e sair pedindo opinião para todo mundo, porque as opiniões serão diferentes. Eu preciso estar pronto, acreditar no que eu faço e estar pronto sim para ouvir críticas, para saber que posso ter uma queda e que mesmo assim a minha convicção, a sua convicção é forte o suficiente para que você não pare. O próprio Cristo disse, na vida tereis aflições, e teremos de fato. O que muda não é ter ou não ter aflições, é o que fazer quando essas aflições chegam e acometem a gente de alguma maneira. Então se torne imparável. Não pare porque as pessoas estão te criticando. Não pare porque naquele momento, por um breve momento, você parou de acreditar em você ou no que você produziu. Siga em frente, sabendo que quedas fazem parte do caminho de qualquer pessoa que venceu em algum aspecto da sua vida. E o sétimo ponto é: crie oportunidade de começo. Então, se eu quero começar a ir para a academia, ela tem que estar perto da minha casa ou no caminho do meu trabalho, ela não pode estar muito longe, de maneira que ela se torne alguma coisa distante. Se eu quero criar um produto, por exemplo, um produto, digamos que você queira criar um curso na área de educação, enfim, na internet, eu preciso criar uma oportunidade para que ele aconteça. Por exemplo, nesse momento, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu não sei quando você vai estar me vendo, mas a gente está vivendo uma era de pandemia, a pandemia do coronavírus. Então, existem muitas oportunidades de, nesse momento, você que tem algo de valioso dentro de você, poder ensinar isso para alguém. Então, crie a oportunidade de iniciar, e pode ser que a oportunidade seja justamente agora. Crie a oportunidade de dar um novo rumo ao seu casamento.
Por exemplo, uma viagem, um encontro, um jantar romântico, para que você possa, com a sua esposa ou você com o seu marido, criar um momento de enlace, um momento em que vocês possam ter uma nova dimensão do casamento de vocês a partir daquele start, daquele ponto, que pode ser esse jantar, como eu falei, que pode ser uma viagem, que pode ser uma simples conversa em casa tomando um café. É preciso que a gente crie momentos. Às vezes o momento mais importante da sua vida vai ser se encontrar com alguém que pode ser o teu mentor, que pode te orientar na tua carreira, que pode te ajudar a chegar em algum lugar. Então crie esse momento, puxa uma conversa, vai atrás, descobre o telefone, descobre onde aquela pessoa trabalha, enfim, descobre, cria um momento para que você possa chegar para aquela pessoa de fato e pedir ajuda. Eu espero que esses 7 pontos estejam intrinsecamente ligados a você, porque se eles vão te ajudar, né, e eu tenho certeza que vão, eu não sei o quanto você vai colocar em prática nos próximos dias. O ideal é que você coloque. Mas a partir do momento em que eu coloquei esses pontos que eu estou te falando na minha vida, houveram mudanças significativas. Hoje eu entendo muito mais sobre a questão do crescimento para mim mesmo do que o que um dia eu pude imaginar. Acredite, assim como você hoje busca ajuda, busca vídeos, busca teorias, busca conhecimento para a sua mudança, eu já passei por isso e todos os caras que conseguiram de alguma maneira aquilo que queriam passaram por esse mesmo processo. Eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos de rede social, caso você queira saber mais, entrar em contato comigo, entrar para a minha lista VIP do Telegram, enfim. E eu te peço, desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilha o máximo que você puder com pessoas que precisam e merecem essa ajuda tão valiosa. Um grande abraço.